A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se você apoia nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus, inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe o seu like, ajude a divulgar a doutrina de Deus compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscreverem no canal, compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Duvidem do que vai ouvir neste canal, nesses vídeos, mas pesquisem, se dê o direito da dúvida e vai atrás da verdade, porque a verdade é libertadora. Vamos apresentar mais um boletim que está sendo lido nos grupos divinistas, nas orações em conjunto nessa semana. Infelizmente, ainda não está tendo orações nos grupos divinistas, mas está sendo feito orações em cenáculos ou em casas. Como não poderia deixar de ser, são verdades doutrinárias, entregue pelo próprio Deus a nós, os teus filhos. A verdade total ou absoluta é Deus. Somente ela pode libertar o homem. Mas a verdade total vai se revelando aos poucos aos filhos, através de seus enviados. São os profetas, os grandes iniciados, os cristos, entre outros. Até o Filho de Deus ter o tamanho espiritual e moral para compreender. Primeiro começa a centelha divina, emanada de Deus. Vai seguindo, vai descendo, até entrar nos automatismos. Depois vai para os instintos. Depois, daí adquirir a inteligência e depois a intuição. Para daí mais fácil, quando atingir a espécie humana, vai penetrando na intuição até a volta ao princípio, mas primeiramente atinge o grau de uno, de Cristo, e depois vem a ser espírito deificado, ou totalmente reintegrado ao sagrado princípio. Nessa jornada são milhões de anos, até que possa desenvolver as virtudes divinas que nós trazemos em potencial, para desabrochá-las através dos mundos, nas encarnações ou desencarnações. Vamos aprender com Deus, vamos à leitura do boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Vamos aprender com Deus. A verdade nua e crua. Quem ler, entenda e procure viver conforme a vontade de Deus. Porque antes de findar o segundo milênio, uma guerra atômica, chamada no Apocalipse de dilúvio de fogo, reduzirá os viventes a 1/3, para haver um começo quase novo de tudo. E isso para que os filhos de Deus entendam o que Deus avisou em Isaías capítulo 11. O que Deus avisou em Isaías capítulo 11? Para atingir o grau de civilização cristã, apontado por Deus em Isaías capítulo 11, importa conhecer e viver a doutrina de Deus, aquela que Ele, Deus, enviou por intermédio de Moisés e Jesus. E como tudo irá acontecer de um modo terrível, a ferro e fogo, porque os crimes contra a doutrina de Deus foram e são muitíssimos, procure cada um conhecer realmente a doutrina de Deus para sofrer menos, para prantear menos, para garantir dias por vindouros dignos de serem vividos. A vontade de Deus está expressa em 3 verdades doutrinárias, que não são e nunca virão a ser de fabricação humana.
Fora delas, tudo resultará em pranto e ranger dos dentes, ou nas trevas das subcrostas, ou nos umbrais, ou nas encarnações expiatórias. Estudem bem cada filho de Deus, porque o confronto é com a justiça divina, por cima da qual ninguém jamais passará. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, ou batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos ou simulações ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos e das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns, e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do Verbo exemplar ou Messias, e um novo Pentecostes ou derrame de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, o Código Moral de Conduta para mundos e humanidades. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. Marcas do Verbo exemplar. É de antes de haver mundo, anunciado antes de encarnar, através de anjo ou mensageiro. Nasce em virtude de fenômeno mediúnico, e não de homem. Vem com dons do Espírito Santo ou mediunidade sem medidas. Produz grandes feitos mediúnicos. Não fica no túmulo porque representa a ressurreição total. Entrega o derrame de dons para toda a carne e manda entregar o livro dos fatos por vindouros, ou Apocalipse. E por parte dos ignorantismos humanos, fica sendo alvo das pedradas contraditórias, como afirmou o profeta Simeão. O Verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidades. Não sairás dali até pagar o último ceitil. Como Jesus tratou os padres? Ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós, que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Espírito Santo é mediunidade. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Como veremos a seguir, há um encadeamento entre as promessas de Deus que se cumpre no Novo Testamento. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros.
Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo. João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. E esses sinais seguirão aos que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera, não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparar, durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com azarrogue de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único, dentre os grandes mestres e iniciadores, que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho, ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outra as línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola dos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Hebreus 2:4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. Entendam bem para seu bem. Em lugar de viver a lei de Deus e cultivar nobremente os dons mediúnicos, atraiçoar o que Moisés entregou e passar a perseguir e a matar os profetas ou médiuns. Em lugar de entender e viver o Messias, modelo, o verbo exemplar, que trouxe o segundo derrame de dons, perseguiram e mataram a ele e aos seus seguidores. Por cima das criminosas ações do clero judeus, os rabinos, em 313, Roma forja a besta 666. Pratica todos os politiquismos criminosos e chama aos dons e sinais decorrentes de coisas do diabo. E por cima de mais essas imundícias, os que fizeram compilações e codificações no século XIX, por muitas ignorâncias, cometeram erros gravíssimos, falsearam os textos bíblicos e esconderam outros tantos, prejudicando a verdade, mutilando a doutrina. Por causa dos erros e crimes dos padres judeus, depois dos padres romanos e mais tarde dos erros dos fabricantes de compilações e codificações, quando alguém pensa em estudar evangelho, o que vai realmente fazer é praticar o anti-evangelho. A traição contra a verdadeira doutrina do caminho, cujos fundamentos inamovíveis são a lei de Deus,
a imitação do verbo exemplar e o nobre cultivo dos dons intermediários. Tudo por Deus foi entregue certo, na hora certa, para seus filhos terem como fugir de sujeiras clericais e outras muitas. Mas, desgraçadamente, tudo foi e está sendo adulterado, mistificado, seja pelos profissionais da idolatria, seja pelos comércios livreiros, isto é, também por injunções de interesses de pança, bolso, sexo e vários mundanismos. Calamidades terríveis obrigarão a retornar à doutrina de Deus. Vide Apocalipse capítulos 12, 19, 14, 21 e 22. Nessa ordem, porque, na Vulgata, colocaram os capítulos fora de ordem. Entrareis para o período apocalíptico chamado um novo céu e uma nova terra. Porém, depois das faxinas vastas, profundas, necessárias. Oração divinista. Dá-me em sagrada causa originária, Deus, o Pai divino, o poder de viver tua lei, para que possa eu contribuir para a santificação da vida. Concede-me o poder, Senhor, de fugir dos corruptos religiosismos, sectarismos e mórbidos facciosismos, que tanto desviaram os filhos teus do reto caminho, criando o mal que tanto se esparramou pelo mundo. Ilumina, Senhor, através de teus santos mensageiros, a consciência dos errados, dos inimigos da verdade, para que se arrependam e reconheçam que boa é a verdade, e assim agindo, retorne à doutrina que enviaste a teus filhos, que é simplesmente viver a lei, imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, que é dar de graça os frutos da graça recebida, assim como é da tua vontade. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos a quanto apela ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, seja males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amiga da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo o divino exemplo de Jesus Cristo. Oração dos Apóstolos. Sagrado princípio, Deus, o Pai onipresente, onisciente e onipotente, sendo filho teu, depositai tuas virtudes divinas, para desabrochá-las e tornar-me uno total, devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças. Dá-me forças, Pai divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante, quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Jesus, que viveste a função de Cristo modelar e modelador, exemplo de comportamento e derramador do Espírito de dons e sinais sobre toda a carne, de ti aguarda a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos quaisquer,
Ajuda-me, divino modelo, para que teu exemplo seja o evangelho de minha vida e eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade. Santos anjos ou espíritos mensageiros, assim como estivesse subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a vossa presença e o vosso auxílio, não segundo minha vontade, porém, como seja por Deus designado, pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante sua divina justiça. Em qualquer circunstância mereça mais, menos ou nada, agradeço a vossa presença e inspiração, a fim de que eu trilhe o caminho da verdade, do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho, o caminho da autodivinização, a gloriosa união divina, graças a Deus. Evangelho Eterno, Apocalipse 14:6. Princípio ou Deus, essência divina onipresente, onisciente, onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e as leis relativas retornarão à unidade essencial, o espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contém todas as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seu divino, como unas, o Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus, tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Crisna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do um essencial, e a ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Ele se forma para o espírito filho ter meios de agir no cosmos ou matéria. Com a autodivinização do espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Não é preciso ser dono da verdade. Procurando não ser ignorante demais, nem hipócrita, já fica muito bem. Terrível seria se Deus, a divina causa onipresente, por ser o que é, dependesse de esfarrapados palpites humanos, principalmente daqueles que, das verdades divinas, fazem pretextos para suas manobras hediondas. Graças a Deus, o tempo chegado, cujos avisos estão no livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, remeterá ao conhecimento do que está avisado em Isaías capítulo 11 e muito mais ainda. Assim no boletim Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado, em sua última encarnação. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com as leituras dos boletins semanais, com os vídeos do Pai publicados mensalmente. Lembramos que aqui os boletins são idos na íntegra. Pedimos que continue compartilhando os vídeos em suas redes sociais e convidando seus amigos nesse trabalho de desabrochar o Deus interno. Que Deus abençoe, que Deus pague a todos. Até a próxima leitura do boletim. Fique nas bênçãos divinas. Que Deus pague a todos.